Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Gente, acabei de assistir o segundo episódio da segunda temporada de The Last of Us, essa super produção do HBO, né? HBO Max aí. Vamos lá, é até difícil falar, bastante coisa aconteceu, complicado falar, mas vamos lá. Antes, eu gostaria de avisar a vocês, né, que esse vídeo ele tem spoiler do episódio. Então, quem não assistiu, quem não quiser saber, porque tem muita coisa aconteceu, não assista, porque tem spoiler. Mas vamos lá, né? Eu acho que, gente, assim, assistir o making of deste episódio específico, né? Ele dá uma calmaria, ele dá uma tranquilidade por conta de tão triste esse episódio ele é, né? Por conta da morte do Joel. Assim como eu falei pra vocês, já tá aí um dos maiores spoilers, mas já era. Quem é muito fã, né? Quem já acompanha, quem conhece os games, né? Eu joguei o jogo, a gente já imaginava que seria algo. Já imaginava que isso estaria próximo de acontecer, que é a morte do Joe, muito triste, né? E não só dentro da história, como a saída desse monstro, né? Que é esse ator espetacular, Pedro Pascal, que é tão bom ver quando é um ator competente, é um ator espetacular, né? É tão legal ver isso, né? Então a série, a história perde, a série perde com a saída, mas algo fiel, algo que tinha que acontecer. E assistir o making of, eu acho que dá uma abraçada em relação a isso por conta de tudo que foi a produção, de tudo que foi para os atores. Eu acho que isso foi bem válido. Acho que dá uma acalmada, porque quando o Joel morre, ele é muito querido. Por mais que isso faça parte da história, ele é complicado, né? É complicado. E é o que a galera tá falando, né? Nós sabíamos que isso iria acontecer, mas é um desafio para a gente assistir isso, né? É um desafio para nós, é um desafio muitas vezes para nós enfrentar certos tipos de realidade, né? E é o que essa série faz. O The Last of Us, ele, o tempo inteiro, ele nos joga essa coisa, né? A questão da Ellie ser gay no primeiro episódio, né? E sofrer um preconceito. O quão é agora a morte do Joel um cara que, por mais que ele não seja um santinho, é um cara que a gente tem muita identificação, principalmente tanto pelo personagem quanto pelo ator, e é o que essa série faz o tempo inteiro, né? Ela naquele cenário criado, ela fica ela fica nos confrontando com realidade, com situações que nós não queremos enfrentar e que muitas vezes nós temos que enfrentar na nossa vida. O tempo inteiro isso. Fazendo um paralelo, como eu falei para vocês no primeiro episódio, um paralelo que nós somos sobreviventes. É um paralelo muito bacana, muito interessante, né? O comparativo com que essa série, em um cenário pós-apocalíptico, faz, comparando com as nossas decisões, escolhas e vida que nós temos que ter aqui, independente do cenário, independente se tem o cordyceps, independente se tem uma infecção, né, com fungo, que é algo completamente fictício, nós temos que enfrentar coisas parecidas. Preconceito, morte, bandidagem, união de grupos, e isso é bastante interessante. Mas traz bastante conforto ver a produção, ver a homenagem que fazem para o Pedro Pascal. Essa atriz que interpreta a Abby, que mata o Joel na história, é simplesmente magnífica, simplesmente fantástica, né? Falou que foi uma honra para ela contracenar com o Pedro Pascal, fazer aquela cena com o Pedro Pascal e todos os atores ali, né? Não só os atores, mas o pessoal da produção, tá todo mundo muito feliz, muito animado com o grande trabalho que estão fazendo e tendo essa resposta maravilhosa. Além deles estarem animados, eles estão emocionados. Então, para concluir essa história, eu acho que ver esse making off dá um abraço na gente, né? Falar, tá tudo bem, tá tudo bem. Depois de uma cena brutal, forte, pesadíssima, que a história, infelizmente, nos propõe, né? Porque eu não queria que o Joe morresse dessa forma. Acho que ninguém queria, né? Ninguém queria ter que ver isso. Mas aí a produção foi bastante competente e bacana em relação a isso. Não tem como não criticar alguns pontos, por mais grandioso que tenha sido o episódio, não tem como eu não falar algo que me incomodou um pouco, e aqui talvez seja uma crítica à casa, à HBO, né? Me incomodou, pela primeira vez, me incomodou um pouco os efeitos especiais dos infectados, né? Dos infectados na neve. Não achei que ficou muito bom.
O mais forte lá, né? O que veio mais desenvolvido que o Tommy, que o irmão do Joel coloca fogo, né? Incinera ele lá, ficou perfeito, ficou muito bacana. A cena deles invadindo ali ficou muito legal. O que me incomodou um pouco foram eles na neve, correndo atrás da Abby. Ali na neve eu não gostei um pouco. E me lembrou muito algumas cenas do Game of Thrones lá, né? Me incomodou um pouco a questão dos Homens da Neve, lá, os Homens de Gelo, lá, aqueles zumbis que tinham, que nem nunca foi explicado, né? No Game of Thrones. Isso me parecia que eu tava assistindo a mesma série. Isso não me agradou muito. Aí eu já comecei a assimilar, né? HBO e tal. Parece que eles já tinham mais ou menos a pegada para fazer isso. Isso me incomodou um pouco. Claro, não tira os méritos de toda a sequência, mas me incomoda um pouco. E aí, qual que é a crítica aqui? O Tommy, a cena é bem feito e é bem pensado em relação a fazer a invasão na cidade no mesmo episódio que o Joel vai morrer. Isso é bem pensado, é legal e funciona. Não colocar o Tommy com o Joel. O Tommy, no jogo, o Tommy tá com o Joel quando ele morre, né? Eles pegam o Tommy junto. Só que colocar o Tommy defendendo a cidade ficou legal, ficou bacana. A alusão da tempestade e nos incomodar demais em que está todo mundo em perigo para nos acostumar com algo pior ainda, que é a morte do Joe. Isso funciona cinematograficamente falando. Mas eu acho que perde em relação à série e dá pra fazer um paralelo com Game of Thrones em alguns episódios que me incomodava. Em que sentido? No sentido em que nós vimos um primeiro episódio bom, o primeiro episódio da segunda temporada de The Last of Us, um bom episódio, mas parado, né? E uma explosão de produção de acontecimentos no segundo episódio. Então eu acho destemperado, eu acho que aí não fica legal. Você precisa manter, por que não fez um episódio um pouco mais animado, um pouco mais, né, com mais ações, com mais atividades, com mais cenas relevantes no primeiro episódio e no segundo também, mas não toda essa explosão, porque ficou muito legal. Só que para mim desequilibra um pouco, fica um pouco desequilibrado em questão de entretenimento. Para mim faltou o que sobra no segundo episódio, em termos de ação, de entrega, de produção, para mim falta um pouco no primeiro episódio. Então parece que eu tô assistindo duas séries diferentes, o que me incomoda em relação à pegada. E me lembra um pouco de Game of Thrones. Nós víamos episódios ali parados, eu lembro que tinha muitos episódios do Samuel Tarly, né? O Tarly lá, na guarda noturna lá, da guarda da noite, junto com o John. Alguns episódios monótonos, maçantes e episódios chaves que a galera já estava esperando uma grande guerra ou grandes acontecimentos, em que acontecia tudo. Então eu acho isso desequilibrado, isso particularmente eu não gosto, e acho que dá pra fazer esse comparativo por conta da casa, né, de ser da HBO. Talvez dê pra gente fazer esse paralelo. Não quero chegar aqui e criticar. Fizeram, foi lindo a maquiagem, o rapaz da maquiagem falando, foi lindíssimo. Como eles fizeram para colocar pessoas não tão infectadas junto das pessoas infectadas. A cena da grade que encurralam a Abby tá belíssima, ela fala que foi muito emocionante. Trabalharam, mas eu acho que poderiam dosar em relação a isso nessa questão de produção. Daria para equilibrar mais. Não adianta no terceiro episódio agora chegar só sentimento da Ellie triste e tal, o que é válido, né? Mas aí não coloca nada de ação, não coloca nada do que nós queremos ver, que é a guerra Porque assim, agora vai virar uma vingança, tudo bem, uma vendetta, né? Mas independente disso, nós queremos ver mais ação, nós queremos ver mais coisas relevantes acontecendo. Então acho que você não precisa gastar tudo em um episódio só e trazer bastante episódios monótonos, mais parados. Acho que aí precisa de um equilíbrio e eu talvez dê para fazer esse comparativo bem interessante com o Game of Thrones, que aí é uma crítica à produção da HBO, a forma como eles fazem que me incomoda um pouco. Não adianta agora, depois disso, porque o primeiro começou parado com elementos, ali deu para perdoar porque nós estávamos carentes de ver os atores, a produção. Eu adoro a série, eu estava carente, né, de ver o Joel, a Ellie, mas foi um episódio que seguiu uma linha ali, né, tranquila, normal. O segundo, a explosão.
se chegar ao terceiro, porque poderia fazer a morte do Joel com ação entre humanos e no terceiro a invasão, né? Acho que ficaria mais equilibrado. Você fala, aí acho que isso desperta mais interesse de, eu não sei o que vai acontecer no próximo episódio, preciso assistir, preciso assistir. Porque agora eu acho que vai ser um banho de água fria se o episódio, se o terceiro episódio for aquela coisa entrando nos sentimentos monótonos e tal. Não tirando, galera, todo o valor, todo o peso e todo o bom gosto desse episódio, tá? Mas é algo que me pega, algo que eu sinto como deveria ser. E aí, muito interessante, né? Muito bacana em questão de história. Aqui não tem ninguém, é a história do jogo, eles estão sendo bastante fiel, né? É muito bacana de chegar essa adversária da Ellie, né? Que ela é mais ou menos a mesma coisa que a Ellie. Então chegou um adversário à altura, que é mais ou menos todo esse paralelo fantástico que The Last of Us faz, que eu já falei isso aqui para vocês também na análise do primeiro vídeo, que é as relações, né? Como eles tratam, como eles fazem o comparativo de um cenário completamente fictício, mas com problemas da nossa realidade. E agora a Ellie, porque a Ellie é jovem, ela precisa amadurecer mais, ela precisa entender melhor a vida. E agora ela vai ter um desafio que ela esperava que ela nunca teria. Além de vai ter que contar com a morte do Joel, vai ter que enfrentar alguém que em determinado momento pode ser mais forte do que ela, que é tão casca-grossa quanto ela, para mostrar como você não está absoluto, que é o que a gente vê todos os dias em todos os setores, né? Não importa o que você faça, é aquela coisa, sempre você vai ver alguém melhor que você. Não necessariamente é assim, mas nós lidamos com desafios e problemas maiores todos os dias. Principalmente quando a gente acha que já conquistou alguma coisa. Nossa, cheguei aqui nesse patamar e tal, não vai acontecer mais nada. Nós sempre enfrentamos problemas maiores e situações desconfortáveis que nós acharíamos que não passaríamos. E isso o The Last of Us faz de uma forma simplesmente maravilhosa, fantástica, com uma beleza muito grande. Mas é isso. Nos vemos na próxima. Vou trazer mais conteúdo para vocês de série, The Last of Us, filmes. O canal tá só começando aqui e eu conto com vocês. Se você gostou, se inscreve aí, deixa o like, ativa as notificações e até a próxima.